Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade que vale a pena. O problema é quando nós vivemos numa sociedade. Olá, sejam bem-vindos ao Vivemos numa Sociedade. Não sei se lembram do último programa. Nós não, certamente. Estamos cá de volta todos. Olá, eu sou o Guilherme Trindade. É de sexo gratuito. Tenho aqui à minha frente, ao meu lado, todos os lados. Todos os do costume. Os suspeitos do costume. Rita, olá Rita. Olá, Guilherme. Bastadora do Chaimite. Catacumbando Catarina. Olá. E claro, o Biscaia, João. É verdade. Número de Segurança Social, número 24 78 779 8751. É de certezamente. Olá. Então, olha, decidimos fazer uma coisa especial, que é ter um programa, para variar. Fazer um programa. Gravar. Programa. Nós costumamos fazer isto todas as semanas, só que não gravamos. Devido a uma série de coincidências alucinantes, nunca ficou gravado. Os últimos 27 programas. Exato. Se calhar devíamos desejar feliz 2024 a toda a gente. Sim. Isto que ainda 2025. E talvez, exato. Sim. Que é quando isto estiver editado, acho. Não sei. Mas há uma coisa interessante, é que temos eleições. Decidimos não fazer para as outras eleições. Sim. Não, fizemos... São eleições menores. Exato, legislativas não decidem nada. Tudo decide-se na Europa. É verdade. Vamos finalmente falar sobre a Europa? Se tiver que ser. Há um problema cultural no nosso país, que é ninguém quer saber da Europa o suficiente. E nós decidimos querer saber da Europa mais do que qualquer outra pessoa. Mais do que qualquer podcast. Nós percebemos, apesar de fazermos este programa há anos, Pois é. ainda vivemos numa sociedade. Portanto, a nossa luta continua. E essa luta tem que ser feita onde? Na Europa. Percebemos nós. Acho que há fundos também. Para estas coisas, se calhar podemos candidatar se falarmos sobre a Europa. É coisa Quer boa dizer, de na Europa Europa. se negocia o nosso orçamento de Estado. Porque é que havíamos de querer saber das legislativas? Os verdadeiros donos disto tudo estão em Bruxelas, estão no Luxemburgo, estão em Estrasburgo, não estão ali em Belém. O que eu acho interessante sobre a Europa, e é difícil achar qualquer coisa interessante sobre a Europa, é que podemos continuar a escavar, mas há sempre mais fundos. Fundos. É difícil. Trouxemos todos cada um tema. Eu acho que eu trouxe o menos relevante, portanto posso começar por ele. Eu sou, acho que a única pessoa hetero que vê a Eurovisão religiosamente, e este ano não consegui. Vocês costumam ver a Eurovisão, nem por isso? Não, nunca. Sempre achei demasiado cringe. Eu também sou uma pessoa hetero que vê a Eurovisão. Este ano não vi, com Se calhar o muita pena estereótipo minha. está errado. Eu acho que está. Mas este ano boicotaste, por assim dizer. Boicotei tantas semifinais como a final. Acabei por ver um bocadinho depois da votação, só para ver em direto quem é que ganhava. Mas não foi de se ficar sentado à mesa ou no sofá a ver o programa com a família ou com os amigos, que pronto, era o que eu faria numa situação, num ano em que não houvesse guerra na Palestina. Sim. Quer dizer, foram todos dos últimos 75 anos, mas... Sempre houve. Mas sim. A Palestina, que ao contrário da Austrália, não tem direito a participar, não é? Portanto, e de Israel, outro famoso país europeu na Europa. Mas eu, lá está, também, como tu, se calhar tinha este hábito de ver a Eurovisão e gostar do cringe, viver dentro do cringe, aproveitar o cringe. Abraçá-lo. Aceitar. Gostava muito do showmanship da coisa, das pessoas lá com as bandeirinhas trazerem a pior música possível e nós não percebermos se era a gozar ou não. E pronto, há coisas muito giras. E de facto, pessoas com talento ali pelo meio. Este ano, acho que por causa das notícias, precisamente por causa do que está a acontecer na Palestina, havia aqui um sabor um bocado azedo, e quanto mais este espetáculo triste, no pior sentido, avançava, menos eu conseguia ter vontade de ver. A questão do boicote acho que é pessoal, não sei se refletiu em termos de audiências, em termos de
bilhetes vendidos, seja o que for. Essa parte para mim é o menos importante. A verdade é que sentiu-se um desconforto, uma tensão. Eu acompanhei maioritariamente via Twitter. Portanto, fui vendo as reações, fui vendo as polémicas e não faltaram, mas desde o início, e se calhar vocês podem dizer uma vossa opinião sobre isso, havia vários artistas que quiseram mostrar pelo menos a sua vontade de mostrar que estavam pela paz, pelo cessar-fogo. Alguns tinham palavras bastante mais fortes sobre o que Israel está a fazer, mas genericamente uma mensagem abrangente o suficiente para poder ser palatável para um público mainstream. Pronto, acho que muita gente gozou, por exemplo, tipo, ela usou tipo, as unhas que tem a bandeira da Palestina, e a outra tinha ceasefire escrita irlandesa, uma coisa que ninguém ia conseguir ler, mas estava lá. Ela podia só não ter dito que significava aquilo, porque uma pessoa ia ver aquilo, são só rabiscos. Quem é que percebe? Lamento todos os irlandeses que nos estão a ver e que não estou a gozar com o vosso património cultural, histórico, mas olhando para aquilo parece só tipo riscos feitos num pau. Pronto. Mas, se calhar é a origem histórica da coisa, não é? Se calhar. Mas sim, pareceu-me tudo muito superficial. Honestamente, não sei o que é que vocês pensam destas demonstrações de descontentamento. Eu consigo perceber as duas partes. Consigo perceber que, por um lado, os artistas querem muito uma oportunidade e precisam muito ou acham que isto os vai lançar na ribalta, apesar de eu não me conseguir lembrar assim, bom, talvez aquela banda italiana, mas não me consigo lembrar de nenhum artista que verdadeiramente tenha sido lançado através deste concurso, não sei. Mas internamente, talvez, não é? Internamente, talvez, para o país, As o doces, mercado, sim. Pronto. Salvador Sobral. O Salvador Sobral, pronto. Portanto, por um lado percebo isso, por outro lado também, não sei, acho que os gestos são só um bocadinho de performance, exato, são gestos, mas de cá não conseguiam passar sem os fazer, porque estão ali numa ambiguidade e a decisão não deve ter sido fácil, e tem não é? pressão dos fãs também, não é? Pronto, exato, também, claro. E também se querem posicionar. Exato. É uma forma de se posicionarem. Mas, enfim, vale o que vale. Apesar de tudo, valeu-lhes não ter a transmissão a esta portuguesa. Sim, a portuguesa deu a mensagem mais inócua possível, não é? Tipo, a paz prevalecerá, e isso mereceu que não fosse posto no YouTube. E por causa das unhas também. E das unhas também. Enfim, nunca tinha havido tanta polémica por causa de umas de nail art, não é? Mas, por exemplo, o que tu estavas a dizer, a escrita irlandesa, ela foi obrigada a tapar na final. Ou seja, conseguiu ter na semifinal e depois foi obrigada a tapar. Portanto, mesmo isso foi considerado demasiado político. Estamos a falar, sim, desculpa, mas estamos a falar de alguém que fez um ritual satânico em palco. Sim. Sim, e conseguiu ficar em 6º lugar. É verdade. 6, não é? O satanismo na Eurovisão normalmente funciona, sim. Pois é, havia aquela banda finlandesa, não era? Os Lordi, os vencedores de 2011 ou 2013, acho eu. 2006, pai. Catarina, o que é que tu apanhaste? Eu não acompanho muito a Eurovisão em geral, mas já me lembro de no ano em que o Salvador Sobral ganhou, a organização da Eurovisão pediu-lhe, por favor, para não usar uma camisola a falar dos refugiados. Isto já foi há uns anos. Portanto, faz hoje 7 anos que ganhámos a Eurovisão. Foi em 2016. Sim, faz hoje? Faz hoje, não é? Faz hoje 7 anos. Dia de Nossa Senhora. Dia de Nossa Senhora, cá está. Eu não sei se foi esse ano, desculpa, em que também a Islândia tinha um child da Palestina, com a bandeira da Palestina, e que também obrigaram a tirar. Foi no ano... Foi num ano. Nós ganhámos a Deixem-nos Eurovisão em 2017, recebemos a Eurovisão em 2018, e acho que foi nesse ano por causa da cantora israelita. Exato. Foram os islandeses, uma banda de... sei lá. Foi quando ganhou a Toy. Exato. E pronto, não só a Eurovisão tem há vários anos estas questões de não se falar da política que não interessa, mas depois para as bandeiras dos países que interessa é convidar Israel e convidar a Austrália, ou seja, do ponto de vista de mensagens políticas permitidas e não permitidas já é bastante antigo. Acho que este ano tem o peso extra de Israel estar ali a ter grandes votações do público europeu enquanto bombardeava a Palestina.
Portanto, acho que foi assim estamos a falar que a Europa tem sempre fundos. Foi realmente um novo fundo, acho eu. Mas como não tinha expectativas sobre a Eurovisão ou a Europa, ou o público europeu, já agora, não tenho muito. Sim, acho que é a coisa mais superficial. Mas isto não é o público europeu, falar, não foi o público europeu que não fez estas votações, não é? Isto. Houve uma grande campanha por parte de Israel de publicidade. Muita gente boicotou, muita gente que seja pró-Palestina, que normalmente boicotou o programa ou votação. E depois era o que estava a dizer a Catarina, eles aproveitaram literalmente ele começou às 8 da noite de Lisboa, eles aproveitaram esse momento e o resto da noite para bombardear a faixa de Gaza inteira, do norte a sul, desde o norte até Rafah, e ainda não parou. Portanto, é isso, estar a falar do festival, desde que o festival começou, que os bombardeamentos se intensificaram, é um bocado, enfim, é um bocado se calhar o que dá jeito, o que eles queriam. Exato. Não, eles também, lembro-me que eles também fizeram um grande bombardeamento quando foi a Super Bowl, precisamente a ideia de que as pessoas vão estar a discutir outras coisas, que eles jogam com a atenção mediática limitada do Ocidente, dos Estados Unidos, da Europa neste caso, para tentar fazer o maior número de atrocidades possível e já são tantas que é difícil de reagir, não é? Quer dizer, quanto mais posso ficar radicalizado, não é? Tipo, sem fazer coisas censuráveis. Não pode parecer conspiracionista estarmos a dizer eles bombardeiam quando os europeus e os americanos estão preocupados a ver, sei lá, uma final do Super Bowl, a final de uma Champions, a Met Gala, os Oscars, o que seja. A verdade é que isso aconteceu e Israel não está acima disso. Basta lembrar que o poeta e professor o Rafat Al-Hariri, cujo poema Famous Day foi marcante, precisamente porque ele foi morto num ataque direcionado à sua casa por fazer tweets. Yeah. Porque ele estava em Gaza e era uma pessoa bastante, e até sarcasticamente e sardonicamente, crítica daquilo que estava a acontecer, e o andar em que ele vivia foi direcionadamente atacado por um míssil, e ele ficou mais de um mês debaixo, os restos mortais dele ficaram mais de um mês debaixo dos escombros. Portanto, isto não está acima de um exército como o de Israel, de um regime como o de Israel. Acho que é completamente pensado, porque metade da guerra deles é feita realmente na propaganda e naquilo que se pode, no debate, basicamente, como se dizia no tempo do Trump, encher a sala de merda, porque enquanto a sala está cheia de merda ninguém vai discutir outras coisas, vai só discutir o quanto tanta merda há na sala, portanto. Exato. Quer dizer, tudo isto foi político desde o início, a música que foi... A organização obrigou a mudar a música de Israel porque era sobre as pessoas no festival de música que foram atacadas, e então vamos voltar a dançar, e o hurricane ou a chuva era eram os rockets do Hamas ou o que fosse. Portanto, sempre foi político desde o início. E faz-me também um bocado deste espetáculo deprimente das pessoas a tentar, durante o que está a acontecer, o massacre que está a acontecer, o deslocar de milhões de pessoas que estão a passar fome, a ver pessoas que estão tipo a gabar sim, votámos 1000 vezes de não sei quantos sims e de não sei quantos, é deprimente. E a verdade é, se formos a ver, é tipo, sim, quem realmente se preocupa com Israel provavelmente boicotou ou não votou este ano por isso, se votaria normalmente, e basta ter... As pessoas normais não quiseram saber. Não quiseram saber, e esses votos estariam dispersos, e para ter 12 pontos para um país, só para as pessoas que não têm noção, não é preciso ter a maioria dos votos, basta ter mais um que o outro, que o segundo mais votado. Portanto, basta ter, por exemplo, haver 60 votos e o outro ter votado 59, que tem 12 pontos. Pronto, lá está. Tudo isto é ridículo, e a verdade é que simplesmente serviu para as pessoas que queriam mostrar um apoio de um lado continuarem a poder fazê-lo da maneira grotesca, mas dizendo que, pronto, vitimizando-se, não é mesmo? De alguma maneira, de mais uma guerra cultural ridícula. Pronto, há outros assuntos sobre
Gaza especificamente, não é? Sim. João, o que é que trouxeste esta semana? Com muita pena minha, trago o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, o antigo eurodeputado, amigo do Guaidó, uma figura bastante conhecida da noite bruxelense. Já perceberam, isto é um episódio dedicado à Europa. Sim, exato. Primeiro Eurovisão, agora o Paulo Rangel. Sacadegas de Bruxelas. As nossas previsões para o Euro 2024, onde Israel não vai estar, porque foi eliminado no play-off pela Islândia. Islândia, mais uma vez, um dos grandes aliados. A Islândia, mais uma vez, Björk. Aquele empate que nos fez passar à fase da eliminação do Euro 2016, que nós vencemos. Obrigado, Islândia, por tudo o que fizeste por nós e obrigado pelo bacalhau. Mas passamos outra vez para Gaza e diria eu para o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros que deu uma entrevista... Outro peixe mal cheiroso. Este não é um cherno, não é? Mas é outro tipo de peixe mal cheiroso. O nosso Ministro Paulo Rangel que gosta muito de Espanha. Ele gosta muito de estar em Espanha. Espanha. Gosta muito de imiscuir-se nos assuntos espanhóis e não sei, ele gosta de estar lá. Acho que o Vox gosta de convidar para falar às pessoas, não sei porquê. Ele tem um ótimo castelhano, tem um sotaque muito bom. Deu uma entrevista ao El País, onde diz... País em português. O País, exato, em português é O País. Ora, e vem neste jornal espanhol, vem hoje umas declarações que o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que o genocídio pressupõe a vontade de eliminar um povo. Seria muito injusto dizer que Israel pretende eliminar o povo palestiniano. E diz ele, o que existe sim é uma catástrofe humanitária que exige condenação, que exige que Israel aceite um cessar-fogo imediato. Todavia, Portugal entende que o Estado israelita enfrenta uma ameaça existencial. Isso também não deve ser escondido, mas uma coisa não elimina a outra. Depois diz que Portugal é a favor dos dois Estados e que ambos têm o direito a existir. Mas não reconhece um deles. Não reconhece um deles, nem reconhece que um está a tentar matar o outro, eliminar o outro. Diz que isso não... Pelo contrário. Ele diz que não. Ele diz que isto é uma catástrofe humanitária, como tipo um terremoto, um furacão, as cheias no Brasil. Uma coisa assim que acontece, ninguém sabe bem de onde é que vem, aconteceu, pronto, agora só temos é que lidar com isso. E temos de condenar. Não se condenam catástrofes em princípio, não é? Sim, eu fico já aqui dito que eu condeno todas as catástrofes. Eu sou pelas coisas boas e sou contra as coisas más, sim. obviamente. Sim, eu acho que a chuva no Brasil tem de parar imediatamente. Condeno obviamente. Exiges um cessar-chuva. Mas atenção, também reconheço que a chuva passa por uma crise existencial e é preciso também proteger a chuva de certa maneira. Sim. Porque às vezes a chuva faz falta. Exato. No Brasil, o Lula disse que no Nordeste, acho que era no Nordeste, no estado de Alagoas, não sei se Alagoas é um estado, estou a falar de cor, estava a haver uma seca, ele estava a construir uns córregos, umas levadas enormes para levar água, enquanto no Sul estava aquela catástrofe das cheias. Portanto, a vida é feita destas coisas, mas eu gostaria de analisar esta expressão que diz Paulo Rangel, em que ele diz que é muito injusto dizer que Israel pretende eliminar o povo palestiniano. Eu acho que Paulo Rangel não está a par daquilo que se está a passar. Os números dos mortos na Palestina, em Gaza especificamente, já não é possível ter sequer uma estimativa, não por defeito. Aliás, os números estão a ser partilhados por defeito, porque não se consegue calcular realmente quantas pessoas é que já foram assassinadas pelo Estado de Israel. Não se consegue tirar as pessoas dos escombros. Exato. Presume-se que haja pelo menos 35 mil mortos, 10 mil debaixo dos escombros, muitos desaparecidos, continuam a encontrar-se valas comuns à beira de hospitais. A última tinha 30 pessoas com as mãos amarradas atrás das costas. Mas eu não gostaria... Umas amarras de tamanho de criança também. Exatamente. Eu gostaria de ir não muito longe. Eu vou até ao dia 13 de outubro, uma semana depois primeiro do ataque do Hamas e depois da resposta logo no primeiro dia de Israel.
vou buscar um texto que já foi bastante partilhado por muitas pessoas, digo outra vez, 13 de outubro, de um historiador americano, judeu, que é o Raz Segal, em que ele chama aquilo que se estava a passar em Gaza, nem há 7 dias, um caso prático de genocídio. Ele depois podemos partilhar isto nos comentários à publicação que vamos fazer. Já no dia 7, no dia 13 de outubro, estava claro para todas as pessoas que têm, não sei, uma orelha de cada lado da cabeça, não quero ser capacitista, mas todas as pessoas que têm um coração no lado esquerdo do peito e 2 olhos na cara, etc, etc, que o que está a passar é um genocídio. Basta conhecer a história da Palestina, a história da ocupação israelita, basta olhar para o que se passa em Gaza e o que se tem passado nos últimos tempos. Já em outubro, olhando para trás, a acusação da África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça foi feita em dezembro. 2 meses depois. Ou 2 meses e um. Sim. Quase nem 2 meses depois. E hoje tivemos o Egito e as Maldivas a dizer que se vão juntar à África do Sul nessa acusação. Múltiplos países, desde a Argélia, o Brasil, a Turquia, a Indonésia, países que realmente passaram por genocídios ou massacres em massa, parecem conseguir perceber o que é que se está a passar em Gaza, mas o nosso ministro Paulo Rangel diz que, pronto, que é injusto dizer que querem eliminar um povo, quando neste momento há mais de 1,5 milhão de pessoas com fome. Nós não temos propriamente uma tradução para famine, que é mais do que fome, não é? Mas há pessoas que estão ativamente em processo de morrer à fome. Uma fome F capitalizada, não é? Sim, e se formos ver a Convenção de Genebra, e depois há mais alguns teóricos que acabam por colocar algumas normas sobre como é que se pode calcular alguma coisa ou considerar uma coisa genocídio. Está tudo lá, está tudo desde a limpeza étnica até às deslocações forçadas, à destruição de hospitais, escolas, sítios, património, igrejas, arquivos. O que seja, arquivos, sítios arqueológicos, até ao impedimento de nascimentos. Israel até rebentou com clínicas de fertilidade, está ativamente a pôr em perigo a vida de cerca de 50.000, 60.000 grávidas desde outubro, para além de os seus soldados estarem a executar crianças, bebés nos colos das mães com tiros de sniper. Tudo isto parece não chegar para Paulo Rangel ver que há aqui um país que é Israel, ou um regime, ou um projeto colonial que quer realmente eliminar o outro, e isto que acontece há 75 anos é uma evidência, é claro para toda a gente, menos para o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros e o governo português no geral, sobre o qual estou a falar do anterior. Sim. Já não tinha muitas esperanças em relação a este assunto. Aquela discussão na Assembleia sobre o reconhecimento da Palestina como um Estado foi muito pobre. Até da bancada do PS houve vozes dissidentes, ou seja, vozes sionistas, e agora tenho muito menos esperança e deixo agora vocês falar sobre isso, porque já me fartei de falar. Tudo isto choca, não é? Quer dizer, estás-me a lembrar como é que foi a votação e o mundo bastante diferente em que estamos neste momento, em que não há qualquer esperança que haja algum movimento faça algum tipo de apoio, seja diplomático, seja económico, seja humanitário, nem digo militar, obviamente, não é? Porque há uns anos dizia-se que é preciso ajudar os invadidos contra tudo, não é? Incluindo apoio militar, que demos, e bem, acho eu, pronto, sure. Mas aqui neste caso isto é inadmissível, não se pensa sequer, no máximo os palestinianos têm direito a ser coitadinhos que nós podemos ajudar humanitariamente. A ideia de que existe um direito à resistência contra uns invasores é alienígena para a diplomacia. E antissemita também. E antissemita também, claro, para a diplomacia portuguesa. Sim, como está. Os palestinianos de resto são semitas. Sim, um povo semita. Por acaso, agora lembraste-me alguém explicar a origem do termo antissemita e que começa como alguém que diz que é contra todos os semitas. Então ele como quer lavar o seu
hoje chamaríamos antissemitismo, o seu ódio aos judeus, inventam um termo politicamente correto, que é antissemitismo, para ele poder dizer orgulhosamente que o é. E por isso alguns académicos e não sei o que mais estão a abandonar o termo por causa dessas origens racistas do termo. Mas e tens completa razão, são povos semitas, não é? Mas isto para dizer, mesmo o muito pouco que o governo português estava a fazer quando era um governo do PS, o João Cravinho, que dizia de vez em quando estava muito preocupado, que apesar de tudo foi dos países que, quando tentaram difamar a UNRWA, reforçou o apoio, e não duvido que seja porque existem, não é, o António Guterres está lá, existem portugueses que trabalham na ONU e que não caem neste tipo de difamação. Mesmo assim era muito pouquinho, e o que se dizia na altura era nós temos que esperar, tipo, Portugal reconhecer sozinho não interessa se é moral, se é correto, mas Portugal reconhecer sozinho não tem impacto, portanto nós temos que coordenar, e eles estavam-nos a dizer, e nós, ok, mas quando é que fizeram isto? Que estavam a dizer que estavam a coordenar com outros países europeus para reconhecer a Palestina, e neste momento já se sabe que a Bélgica, Espanha e Eslovénia, acho eu, vão reconhecer a Palestina. E Portugal não reconhecerá. Não. Nesta fase não reconhecerá, com este governo. Exato. Portanto, e repara que o PSD já votou a favor várias vezes de sim, reconheceremos a Palestina quando, por exemplo, a União Europeia reconhecerá, ou seja, dia de São no Qatar, não é? Mas isto para dizer que eles no papel dizem que são a favor da solução de 2 Estados, enquanto não reconhecem um deles. Pronto. E aqui, esta desculpa que o PS tem usado para tentar, se calhar, agradar os atlantistas, não é? Como eles gostam de se chamar, os apoiantes do imperialismo americano, cai um bocado, parece falsa, não é? Porque lá está, o que eles estão a dizer que era preciso ter acontecido, está a acontecer, e eles continuam, pronto, não fizeram nada na altura. Eu não quero estar aqui a bater no ceguinho, mas isso foi um projeto, esse projeto de lei era do PS ou era do LIVRE? Havia o do... Eu acho que era do LIVRE, e foi votado favoravelmente pelo PS. E passou, foi votado favoravelmente pelo PS. Vamos coordenar no futuro, tem de ser Bélgica e Espanha, exato. Mas a questão é que agora não vão fazer. Claro, não é? Claro. Portanto, obrigada por nada. Sim. Pronto, e houve deputados do PS que votaram a favor dos projetos do Bloco e do PCP, mas uma minoria, não é? Uma minoria... Por acaso acho que a maioria segue. Não sei se é coincidência, quero acreditar que sim. Não, mas também tiveste o Pedro Delgado Alves, sim, que é uma pessoa bastante conhecida, não é? Até fala na televisão. Não era suposto ser um jovem turco do PS? Era suposto. Aparentemente não é um jovem turco, é um jovem israelita que acha que não faz sentido nenhum também falar em genocídios nem limpezas étnicas, porque, pronto, ele terá as razões dele. Suponho que sejam ótimas razões, daquelas que... Shekels. É esse perigo, não é? Uma pessoa diz, porque estas pessoas são pagas para isso. Eu não estava lá quando... É que não se percebe como é que alguém pode ser, se não estão a ser pagos, ter contas, como é que é possível fazer eu estas... acho que todas as pessoas que defendem Israel sem estarem a ser pagos deviam ter vergonha. Sim, ao menos que abram as escolas, abram as novas oportunidades de novo, porque as pessoas precisam de ir para a escola. Não, cá está, pessoas a ser pagas a peso de ouro para fazer os videozinhos a apoiar Israel. E há outros que e há a malta que está ali, não só a não receber, como a pagar para votar na Eurovisão, para defender Israel, sem receber nada. Nem um shekel. Nada por isso, só por estar a participar. Será que essas pessoas, quando escrevem que Israel é uma democracia, será que elas, sei lá, hesitam, riem-se, ficam... O que é que elas vão de sentir? Porque é uma das grandes falácias, falácias como quem diz, não é? Uma das grandes mentiras é que Israel é uma democracia, não é? Não é? Tem um regime de extrema-direita, tem antigos terroristas no governo, pessoas que dizem que desde chefes das Forças Armadas, o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, o Ministro dos Assuntos Internos, muitos deles são literalmente antigos terroristas de movimentos sionistas de extrema-direita, colocaram bombas, mataram pessoas, exaltaram outros terroristas que mataram e massacraram pessoas em mataram em Isaac Rabin. Mataram o Isaac Rabin, o próprio Ben Gvir, que roubou
não sei se o leão, o símbolo. leopardo do Jaguar, o símbolo do Jaguar, que é um Jaguar, do carro dele, e disse: conseguimos chegar ao carro, um dia vamos conseguir chegar a ele, e ele realmente depois foi assassinado, porque era um gajo que queria a solução dos dois Estados, aparentemente. Tem ortodoxos fanáticos que querem diminuir aquilo que é a concepção de identidade judaica, ou seja, querem reforçar a característica de etno-estado de Israel, são profundamente anti-LGBT, portanto lá se vai a coisa Essa é uma das bandeiras. Israel é o único sítio onde uma pessoa gay pode estar, quando uma pessoa gay não pode casar em Israel, só tem que se casar fora de Israel, e lá pode ser reconhecido o seu matrimónio. É inclusivamente os direitos das mulheres judias ortodoxas, não é? Sim. E não há casamentos civis, ou seja, só há casamentos religiosos reconhecidos, e o que quer dizer que não há casamentos entre fés. Só têm que ser feitos fora do país para ser reconhecidos também. Mas isso é o produto natural de qualquer etno-estado, qualquer nacionalismo extremo, que é a concepção do grupo ao qual são concedidos direitos de cidadania, vai ficando cada vez mais estrito, não é? São os portugueses de bem do Ventura. É, tipo, já não chega só a ser português, porque, por exemplo, Israel já matou portugueses neste período, não é? Três portugueses, pessoas com nacionalidade portuguesa. E uma das respostas que se via é: mas como se chama um nome qualquer palestiniano e não se chama José, então não é um português de gema, não é um português a sério. E isto é a mesma mentalidade. Ou seja, é natural haver uma aliança entre a direita, a extrema-direita, e este tipo de concepção de nacionalidade que Israel tem, não é? Israel é o sonho de qualquer movimento neonazi na Europa, na América, que é e muitos neonazis americanos dizem: nós queremos o que eles têm, não é? Eu e quem? Militar. Não é? Tipo, sim, exato. Aliás, algo que não se fala muito, porque é uma coisa meio académica. O próprio sistema educativo, os manuais escolares, especialmente os manuais de história israelitas, fariam corar qualquer Salazar, qualquer Franco. São fábulas. As crianças e os adolescentes israelitas aprendem uma versão alternativa da história, uma versão alternativa da criação do projeto sionista, do colonialismo, da colonização da Palestina, e são ativamente radicalizados através das escolas. O historiador israelita Ilan Pappé diz isso claramente. Por isso é que nós vemos, especialmente, por exemplo, temos os soldados israelitas a cometer crimes de guerra e a filmarem-se a si próprios a cometer crimes de guerra e a publicarem nas redes sociais publicamente para toda a gente ver, porque têm orgulho nisso. E do outro lado, na Cisjordânia, temos colonos a fazer pogroms, a matar pessoas que estão a colher azeitona na época da azeitona, a queimar casas, a matar crianças e a celebrar a matança de crianças. Temos uma sociedade completamente radicalizada, baseada em princípios de racismo, de supremacia, que em nada será uma democracia. E se formos a ver, não é, o Netanyahu, mesmo quando sair de poder, não é? Tipo, não terá talvez o tratamento que a gente queira que ele tenha, mas há de ser preso por uma corrupção zeca qualquer. Pronto, mesmo quando isso acontecer, a oposição que ele tem não é propriamente anti-sionista, não é propriamente pró-palestiniano, ou pelo menos pró-dois Estados. Isto custa-me dizer, mas não é um país que tenha propriamente uma solução democrática. O que existe, as alavancas de poder que existem, são as relações externas. É um país que é inteiramente dependente, como fez inimigos todos à volta, é um país inteiramente dependente economicamente, militarmente, dos Estados Unidos e da Europa. A partir do momento em que os Estados Unidos e a Europa baterem o pé, Israel não pode fazer o que quiser. Portanto, 100% culpados quem está no governo, na Europa, nos Estados Unidos, etc. Sim. Pronto, é um tema que obviamente podíamos continuar. Eu queria só dizer que nos últimos dias aconteceu algo muito estranho, e gostaria que se calhar vocês também dissessem alguma coisa sobre isso, que é a própria CNN americana,
veio denunciar que há campos de detenção de civis palestinos em Israel, ou seja, campos de concentração. No deserto, onde estão detidos e concentrados uma grande parte dos homens que o exército detém, rapta, no caso. E há indícios de torturas e, obviamente, que as pessoas estão subnutridas e a passar fome. Não sei, isto lembra-vos de alguma coisa? Era a minha pergunta, não sei. Será que uma democracia pode ter campos de concentração? Os Estados Unidos podem, pois. Os Estados Unidos podem. Não, mas pronto, a questão da democracia, eu nem ia pelo lado da extrema-direita estar no poder ou o que for. Eu acho que é uma definição mais simples, que é toda a gente que é governada tem direito a voto, e se nós olharmos para Jerusalém Leste, Cisjordânia e Gaza, não é? Que não podem escolher se têm um aeroporto ou um porto, não podem escolher, não têm liberdade de movimento. Tem uma rede de água, não tem uma rede elétrica, não é? Não têm direito a escolher o que importam, não têm direito a ter relações independentes, diplomáticas e comerciais, não têm direito a um Estado, não é? Simplesmente a ter eleições. Neste momento não há eleições porque Israel não deixa que haja eleições em Jerusalém Leste, porque obviamente quer anexar. Mas lá está. Se existe um povo governado que não tem direito a voto, não é uma democracia. Pronto, simplesmente. Não é por haver israelitas de origem palestiniana que passa a ser uma democracia ou deixa de ser um etno-estado racista. Dito isto, Rita, isto lá está, podíamos falar isto, continuar, os crimes de Israel não têm fim. Temos que falar da Europa. Mas temos que falar da Europa. Pronto, essa ligação começa já por aí, não é? Nós vamos ter eleições europeias. Parece que vamos ter, não é? Não sei, se tiver bom tempo, se calhar ninguém vai. Eu, como não fiz Erasmus, não ligo muito. Pronto, é isso, exato. Eu sinto que há uma forte ligação entre fazer Erasmus e ser europeísta. Não sei porquê, se calhar as pessoas acham que não é possível fazer intercâmbios sem a existência de uma União Europeia capitalista, se calhar acham que não podem ir para o Brasil estudar, ou não podem ir para os Estados Unidos, tem de ser sempre através da União Europeia. Tem que ser Varsóvia. Exato. Polónia e pronto, enfim. Se calhar também é uma relação entre rapazes que vão de Erasmus para a Polónia e o seu amor à União Europeia. Se calhar o seu amor é outra coisa, mas pronto. É o único sítio em que são exóticos. Exato, em que acham que os acham bonitos, não é? Sim. Ou turcos e levam porrada. Pronto, ok. Mas pronto, enfim, vamos ter eleições europeias e hoje li um texto do Pacheco Pereira precisamente em que ele fala destas coisas. O candidato que os jovens querem para a AD. Não sei se queremos. Há uma parte do texto dele que é assim um bocadinho belicista e claro. Pronto, se ele quer lutar pela Europa, pode ir à minha frente, eu fico cá mais para trás, até porque ele já viveu bastante, não é? E tem uma Kalashnikov, ele está pronto. Mas ele falava em relação às europeias, diz que veio do Parlamento Europeu muito eurocético. Eu nem precisei de lá ir, mas pronto, pelo menos ele foi e voltou eurocético, e ele já voltou há uns anos, não é? Portanto, isto levanta-nos questões bastante importantes, que é o que é que efetivamente se faz na União Europeia, não é? E ele questionava, ou dizia que era importante que nos debates para as europeias se falasse destas coisas, mas que acha que ninguém vai falar, que se falasse na dualidade de tratamento relativamente à Ucrânia e relativamente à Palestina, que se falasse também na questão da Ucrânia versus Rússia e que temos este ditador maquiavélico que nos vai atacar a todos potencialmente, portanto, como é que o vamos derrotar? Netanyahu? Pronto, exato. Ou o Putin, não sei a quem é que ele se referia. Certo. Tínhamos esquecido. Pronto, exato. É um bocado mais velho. Esta é a parte em que vamos fazendo os paralelos. Não, o que tem as bombas atómicas. Exato, o que tem o poder nuclear está a ameaçar. Exato. Tal e qual a descrição que ele faz, que é um ditador maquiavélico que ameaça o resto do mundo com as armas nucleares. Enfim, cá está também a própria ironia do texto dele, mas que diz que ninguém vai falar sobre isto. Depois no fim lá diz que, pronto, o PCP fala, mas é para pedir a rendição da Ucrânia. Enfim, também. Também não é o que o PCP diz. Não é? Exato, mas ele teve de abreviar, ou
tornar as coisas mais fáceis. Sim, é o limite de caracteres. Assim. Exato. Claro. Até no blog dele, às vezes sendo diário e fala mal da festa do Avante. Pronto, é só para facilitar, mas depois ele estava ali no 1º de maio, portanto... A recolher arquivos. Pá, efêmera. Não sei se o inferno congelou, mas ele estava ali. Pronto, e eu acho Vou que dizer que recolheu. Enfim. Pronto. Ele, no fundo, o que ele disse que ninguém ia falar, eu acho que vão falar, pelo menos os candidatos... o candidato do PCP tem falado de temas fraturantes, porque no fundo o que ele dizia é que era importante debatermos estas coisas a sério e debatermos o facto de o futuro da Europa ser o nosso futuro. E eu acho que é um partido que realmente está atento a estas coisas e que fala e que não tem medo de arriscar e que não tem medo de dizer. Pronto, esta reflexão dele fez-me trazer também aqui para a baila esta conversa, e o facto de, enfim, eu acho que ninguém quer saber porque os portugueses não votam ou não querem saber das eleições europeias porque têm noção do quão pouco podem fazer por isso, ou têm noção de que não interessa para nada, porque o nosso destino já foi traçado assim a partir do momento em que nos juntámos à União Europeia. E que agora, pronto, o que é que as pessoas acham? O que é que as pessoas vão fazer? Acham que não têm nada a dizer, não têm nada a fazer, aquilo é lá para Bruxelas, não interessa, ou interessando, não somos nós que controlamos, porque eles controlam-nos as pescas, eles controlam-nos os fundos que recebemos, eles controlam o nosso orçamento, portanto... Os juros dos créditos à habitação. Os juros dos créditos, controlam no fundo tudo o que moeda. Podemos ou não fazer, exato, controlam-nos a moeda, e controlando a nossa moeda significa que controlam também a austeridade a que estamos sujeitos. E portanto isto é toda uma bola de neve, e enfim, mas de qualquer das formas temos de votar. Exato. De qualquer das formas era importante ressalvar isso. Eu ia dizer que lá está, neste momento o projeto europeu, a von der Leyen já está lá há quantos anos? Não sei, mas é uma pessoa que aliás, ela está lá desde o berço. Ela nasceu em Bruxelas, portanto. É uma pessoa que tem conseguido falhar até chegar à Europa com grande sucesso. E que é uma grande aliada de Israel. A Europa é muito estranha, porque ao mesmo tempo em que tens o Borrell, que é suposto ser o chefe da diplomacia europeia, a criticar fortemente Israel, a von der Leyen, já depois dos ataques a Gaza, lá gostou de ser fotografada com a Meloni e com o Herzog, o presidente de Israel, que andava a assinar bombas para mandar para Gaza. Nós sabemos quais é que são os grandes desafios que temos neste mandato do Parlamento Europeu, e sabemos quais é que são pelo menos eu, pronto, não quero estar a generalizar, mas sabemos quais é que são os partidos que não vão fazer nada por isso, não é? Quer dizer, tudo o que for EPP, não é? Tipo a AD neste caso, ou a extrema-direita, não vai fazer nada em relação às enormes desafios ambientais que nós temos, não vai fazer nada, ou vai fazer o contrário, pior, nas questões de política externa muito urgentes que temos, seja a Palestina, seja uma série de outros conflitos e uma série de outros sítios em que a Europa está envolvida e se calhar não devia estar, ou podia estar envolvida de outra maneira. E há a questão económica que lá está, que nós não conseguimos destrinçar neste momento da Europa, nós Portugal, e que é estamos completamente dependentes dela, e que e é um discurso, faz-me lembrar, tabu. Sim, mas faz-me lembrar naquele discurso, o discurso puramente colonialista, não é? Sim. O que é que será de nós sem eles? Pois, exato. É uma coisa assim... Sim. Não, e esta ideia de que olha só para os fundos, certo? Ou seja, nunca se faz a ligação entre... Não faz as contas ao que perdes. Não faz a conta ao que perdes, como mudaram as balanças comerciais, não é? As importações, as exportações, como é que perdemos indústria, perdemos autonomia, perdemos soberania, mas vemos os números grandes dos fundos europeus e achamos que, ok, bem, é isto que nós temos. E depois ainda se faz a conversa que temos a mão estendida. Pois, não, a mão estendida é para nos levarem as coisas. Sim, nós estamos a ser roubados e estamos a ser culpados por suposta subsídio à dependência. Uhum. Não é? Que nos dizem que é a melhor coisa a que podemos aspirar, precisamente subsídio à dependência. Não há qualquer ideia de projeto comum, de convergência. Existe uma Alemanha que apostou mal em termos energéticos, portanto está lixada.
e que vai fazer o resto da Europa pagar por isso, como costumam fazer, geralmente. Dito isto, há partidos que, pelo menos, no mínimo, não contribuem para isso e são críticos e, felizmente, candidatam-se e podem haver vozes divergentes. Catarina, tu que adoras assuntos europeus e o Parlamento Europeu... Se tivesses que fazer Erasmus, para onde é que ias? Não, quer dizer, o que é que tu sentes que é o melhor que pode sair destas eleições? É essencialmente igual ao pior. Não acho que... Isso aplica-se a qualquer eleição. Pois, também é verdade. Sim, Eu não sei. Acho que mesmo que Portugal conseguisse eleger todos os deputados de uma força que quer sair do euro, isso não continuaria sem fazer grande diferença no rumo final Até porque isso não se decide no Parlamento Europeu, decide-se cá. Se nós queremos sair ou não do euro, não é? Exatamente. Mas mesmo que, pronto, tivéssemos toda a gente super crítica e super disponível, a própria estrutura de poder na União Europeia garante que eles não teriam grande hipótese de fazer nada por si só. Claro que vão fazer, os que para lá forem, lá farão dentro das suas possibilidades o que puderem fazer. Mas depois, no fim, a von der Leyen, o Lagarde ou quem for, os senhores que assinam. Os senhores que assinam chegam um dia e dizem: estão aqui uns cálculos um bocado difíceis. Vi no Excel. Que era bué da fixe vocês ficarem a pagar o dobro pela casa ou mais. E, portanto, não há muito que tu, com o teu voto, possas fazer sobre isso. Eu vou só trazer aqui um bocadinho. Há uma coisa que, de facto, deputados individuais podem fazer e têm feito, que é explicar o que é que acontece na Europa. Fazem comissões de inquérito, fazem... pronto, e há medidas às vezes individuais que passam, que pelo menos ajudam-nos a perceber melhor isto que nos governa e a denunciar certas situações, porque obviamente eu acho que a União Europeia, para muita gente, é das instituições mais opacas que existem. As pessoas não percebem como é que as decisões são tomadas, como é que se chega lá. É uma das capitais mundiais do lobbying hoje em dia, comparada com Washington, não é? Mas lá está, pelo menos vozes críticas, lá está, os 20, aumentámos o número de deputados, não foi? Agora somos 23, acho eu, que vão ser eleitos. Pelo menos têm a possibilidade de, número 1, não contribuir com o voto a escaladas armamentistas e coisas assim do género e pelo menos denunciar o pior que aí há. Eu acho que esta eleição tem uma novidade que é possivelmente dos piores candidatos ao Parlamento Europeu que eu já vi. Desde comentadores a um tipo que diz que os judeus sabiam do 11 de setembro. Portanto, lá está. Eu sei. Parece que o antissemitismo... Como é que vocês sabem isso? O mais engraçado é que eu sei exatamente que documentário é que essa pessoa viu no YouTube. Porque eu também já vi esse documentário. Não acreditei naquilo que lá estava. Não me digas que é o Loose Change. Ou... Não. Não, porque esse é só que não aconteceu ou que foi um inside job, não é? Há um que passou na RTP2, desculpa a tangente, mas há um que passou na RTP2 que diz é o mítico do Jet Fuel Can't Melt Steel Beam. Pronto. Mas sim, temos essa pessoa do Chega que diz que os judeus foram avisados. No meu tempo era... Os funcionários do FBI e da CIA que trabalhavam lá foram avisados. Agora já passou a ser os judeus. Todos receberam Todos e-mail? Os judeus. Ou foi... Sim, lá da central dos judeus. Não, mas é interessante como isto é um caso dos mais flagrantes de antissemitismo, não é? Ou de ódio aos judeus, especificamente. Já esclarecemos aqui que semitas há muitos. São Palermo. Mas que, lá está, como é da extrema-direita, não interessa. É a torrente de merda, não é? Tipo, não dá para atacar a esquerda, não é? Portanto, não interessa. O antissemitismo real não importa assim tanto. Antissemitas são os alunos judeus que estão a protestar nas universidades. O facto de termos neonazis a passear em todas as capitais europeias quase todas as semanas e não haver problema nenhum, isso não é problema nenhum. O problema é termos cachopos
Sim. a fazer jantares vegan comunitários em faculdades com bandeiras da Palestina. Isso é que devemos largar a polícia para cima deles e porrada para cima deles, porque se não há tropa, alguma coisa eles têm que aprender. Sim, eu ouvi os polícias a gritar: vocês precisam de proteína animal, e a darem com o cajado. Terrível. Também temos o Cotrim. Sim, que Fala. fala. Joana Amaral Dias. Joana Amaral Dias. Não sei quantas línguas é que ela fala, mas Ele o fala Cotrim fala pelo menos 4. Será? Eu Mal, não é? não percebo alemão. Eu acho que ele falou muito bem alemão. Ele andou no colégio alemão, não? Como bom Beto. Não sei. Deve ter andado no colégio alemão. Daí... O sotaque francês dele é péssimo. Pois. Isso eu gostei porque lembrou-me Mas tipo, dos o que é meus Mário tios da Soares? França. Sim. Eu não sei. E que tipo, candidata do PS é Marta Temido? O livro teve aquele imbróglio com as eleições confuso. O Bloco é a Catarina Martins, portanto, ok. Tudo bem. E o João Oliveira é o candidato do PS. Sim, parece aqueles jogos que aconteciam tipo em princípios de agosto, em que tinhas a Fundação Luís Figo e as estrelas da Liga Portuguesa, tinhas um All-Star, tinhas um All-Stars e depois jogava tudo assim de uma maneira muito amigável. Pensava que era mais a Liga dos Últimos. Com a subida do Chega à Primeira Liga ficou um bocadinho assim. Mas eu vejo as europeias um bocadinho assim. Tirando o Bugalho, parece uma junta de velhas glórias, caras conhecidas. Para fazer um bocadinho de... Pronto, é para as pessoas se divertirem um bocadinho, participar na festa da democracia e pronto. E continuas a pagar o dobro ou o triplo do que pagavas da casa há 2 anos, mas pronto, ao menos participas na democracia europeia. Como é que se pode olhar para estes candidatos e pensar: sim, os partidos estão a levar isto a sério, não é? Quer dizer, eu não sei. O meu investimento emocional aqui é que, pelo menos vou contribuir para o voto, é que o Bugalho tenha o menor resultado possível, porque eu sinto que é preciso... Mas atenção, eu não acho mal ele ir para a Europa. Eu vejo isso como Por muito... mim, podia ir para Marte, não é? Sim, mas isso basta a AD ter 4%. Basta a AD ter 4,5%. Mas ele vai teve de emigrar. E não vejo mais ninguém. Pronto. Boa viagem. Exato, bom que voyage. Que não volte, talvez. Ouvidas Exato, não sei Enquanto 4 jovens prodígio. Vocês acham que o Bugalho é um jovem prodígio? Ele de jovem acho que jovem nunca foi. Deve ter nascido com aquele fato. Talvez, não é? Soube aproveitar o nepotismo bem. Eu nunca vi ninguém falar tão bem quanto tem a boca ao contrário. Aquela coisa dos cantos de baixo. Fica com tipo as bochechas aqui em baixo. Olha, Bela Neves. Anabela Neves. É. Mas isto deve ser fruto de muitas horas ao espelho. Muitas horas ao espelho, a tentar parecer mais velha, a vestir a roupa do pai. Se alguém quiser fazer um remake do Padrinho, daqui a uns 20 anos ele está pronto. Sim, só um bocadinho de maquilhagem, umas bolas de... Ele é mais um remake do Boss Baby, não é? Lembra muito do Boss Baby. Sim. Assim. Catarina, eu acho que estamos fartos todos da Europa. Por favor, fala de outra coisa que não seja a Europa. Falar da Europa lembrou-me da modernidade, não é? Que é uma cena que a Europa... E do cosmopolitismo, que é uma cena que a Europa também promove muito. Eu no outro dia estava no Twitter, não é? E vi um tweet em inglês de uma tipa a dizer: pá, emigrei para Lisboa, é incrível, se precisarem de ofertas de emprego vejam aqui neste site, porque é mesmo um sítio espetacular para vocês viverem, enfim. O típico que tem acontecido nesta nova cidade mundial que é Lisboa. E eu fui ver o link que ela tinha posto abaixo, era para uma empresa chamada Concentrix. Logo aí. Sou falso. Sou falso, não é? Sou a lavagem de dinheiro. Depois eu fui procurar esse tweet e ela tinha apagado essa segunda parte e fez um outro tweet a dizer: eu não trabalho para eles, parem de fazer perguntas, eu não trabalho, eu só via a oferta de emprego e quis partilhar com os meus amigos aqui no Twitter, eu não tenho nada a ver com eles, parem de mandar mensagens. Ok, interessante, esta empresa parece absolutamente fidedigna. Nas últimas semanas esta empresa voltou-me a aparecer umas quantas vezes, tanto esta empresa como a empresa que eles compraram recentemente, a WebHelp, que também é o nome. Cá está. Só o facto de ser em inglês. Quem é que não quer ajuda na net? Exatamente. É tudo. A minha avó, a minha mãe. E pronto, esta empresa aparentemente tem, chamemos de business model,
de atrair das mais diversas formas trabalhadores estrangeiros para Portugal, prometendo que terão alojamento e que poderão ajudar pessoas na web, portanto, o melhor de 2 mundos, e viver em Lisboa, o melhor de 3 mundos. E chama-nos para cá, dá-lhes um salário de 800, 900 euros, retira-lhes diretamente do recibo sensivelmente 300 euros, sem impostos, sem contrato de arrendamento, sem recibo, sem nada, portanto, limpinho. E depois Retira-lhes esses 300 euros para Alojamento? habitação. para a habitação, para um quarto em Sacavém, não é? Mas não era Lisboa? Não. Sacavém, em Lisboa, não é? Quer dizer, grande Lisboa. Não podemos todos ter um T2 no Chiado, Bom, já dizia claro. o deputado da Iniciativa Liberal. Mas um quarto em Sacavém podemos, se estivermos a trabalhar na Concentrix, 300 euros, limpinho. Qual é a questão? Quando os trabalhadores da Concentrix têm uma falta injustificada, porque são trabalhadores estrangeiros, não têm família, não têm apoio cá, não conhecem bem as leis, tive de ir ao médico, não sei justificar a falta, tens uma falta injustificada, e isso já não é fixe do ponto de vista da Concentrix, que sabe que não pode despedir-te por uma falta injustificada, portanto não te despede, mas começa a tentar despejar o trabalhador à primeira falta injustificada. O que aconteceu nestas últimas semanas foi que por 2 vezes a empresa enviou um e-mail a dizer daqui a, não sei se era 2 ou 3 dias, vamos tentar fazer, tem de sair, portanto daqui a 2, 3 dias vamos fazer essa... Despejo? Não é despejo, a cena é essa. A palavra não pode ser essa? Não é essa. Por 2 vezes tentaram, o sindicato apareceu, chamou a polícia e a polícia disse: isto é ilegal, não podem despejar estas pessoas. E eles perceberam: ok, nós não podemos fazer o tal despejo. Não podemos, por 2 vezes. Ficou claro que pronto, o despejo é ilegal, tudo bem. À 3ª vez, não enviaram e-mail nenhum, as 2 pessoas estavam a trabalhar e a empresa, sabendo que eles estavam a trabalhar e não estavam em casa, foram à casa deles, arrombaram-lhes a porta, tiraram tudo e me deram a chave. E vocês pensam, mas isso é um despejo, porque a polícia tinha acabado de dizer que era ilegal. Não. Enviaram um e-mail no fim deste processo dizendo: check-out forçado concluído com sucesso. É um check-out. É um check-out. Um check-out forçado. Tem lá o forçado, que é uma palavra mais forte. Desagradável, mas Mas depois é tem porque o eles foram sucesso. forçados a isso, eles não tinham alternativa. Mas com sucesso. Eles é que foram forçados Sim, eles a foram fazer o forçados. check-out. É quando tu dizes obrigado, não é? Exato. E pronto, puseram as coisas deles num sítio qualquer onde eles não tiveram de as ir buscar. E a cena é, eles continuam a trabalhar para a empresa, porque eles não podem despedi-los por uma falta injustificada. Mas tiveram de, no próprio dia, encontrar alternativa, encontrar para onde ir. Mas continuam a descontar os 300 euros. Eu não sei como é que isso... Por acaso não sei. Mas... Pergunta relevante, se calhar. Não sei. Mas E como é que arranjam um quarto a 300 euros também? Sim, exato. Não é possível sequer, nem em Sacavém. E então o que o sindicato diz é que das ações de denúncia e de contacto com os trabalhadores desta empresa super moderna, quando chegam lá com a denúncia, olha, a tua empresa está a despejar os teus colegas, a resposta é: claro, isso é uma terça-feira. Pois, sei perfeitamente que é assim que funciona. Portanto, a minha questão é: devemos baixar os impostos a esta empresa cosmopolita? O IRC está demasiado alto. Vamos incentivar este tipo de... Porque isto, no fundo, é... Eles estão a oferecer alojamento por 300 euros que tiram do salário, mas estão a oferecer... Para partilhar casa. Estão a oferecer... Desculpa, podia ser, olha, vais dar 10% daquilo que tu produzes, a tua produção de trigo. Faltou-me aqui um detalhe, que é, à partida os trabalhadores sabem que só podem estar naquela casa 1 ano. E depois? Depois safas-te, ou vais ser nómada digital para outro sítio qualquer. Portanto, já sabes à partida que tens 1 ano. Então a pessoa vem e sabe que tem 1 ano para procurar casa. Mas se ao fim do mês já deste uma falta, é de um dia para o outro. Portanto, porque eles precisam da cama, que é mais gente para vir. Precisam da cama. Se tu queres faltar, a gente dá-te trabalho, tu começas a faltar. Sim, isto do ponto de vista macroeconómico é bastante racional, não é? Portanto, não sei. É quase como se houvesse
exército de reserva de desempregados à espera... Agora esse exército é global, não é? Portanto, claro. está aqui este trabalhador, sei lá, espanhol, faltou uma vez, o que não falta é colombianos que não vão faltar, o colombiano faltou, o que não falta é mexicano, por aí fora, porque o exército de reserva está cada vez maior. E é mundial. E isto também, olha, fez-me lembrar um tema que eu tenho vindo a pensar já há algum tempo, que é, paralelamente também há agora, enfim, havia na altura de Salazar e do Estado Novo havia as criadas, não é? E agora... Você quis falar das aldeias operárias. Pronto, não, estava... As aldeias mineiras também, que sim, isto acontecia. Pronto, mas eu ia falar agora de um fenómeno mais recente, que já estava a acontecer noutros países e que eu noto que está a começar a acontecer em Lisboa, que é o das novas criadas, que são chamadas de nannies. Agora tens sim, nos também... Estados Unidos já desde os anos 80, 90 E agora chegaram cá também, com esta onda de imigração. Estar a acontecer nesta fase do neoliberalismo é que estamos a ir ao século XIX e a práticas anteriores ao século XIX, pegar no que se fazia de bom, não é? Nessa altura, ao nível de... Excelente, falo apenas macroeconomicamente. De liberdade do trabalhador, não é? De liberdade, de escolha. Enfim, está-se a ir pegar nessas ideias que se foram perdendo, por motivos que não compreendemos bem, e a dar-se um nome em inglês, um nome moderno. Web help. Uma roupa web help, Co-working, co-living, check-out, que até te faz logo pensar em hotéis, férias, verão, ficas logo bem feliz de estar a ser despejado, porque afinal é agora check-out. vais fazer check-in noutro sítio. Vais fazer o check-in noutro sítio. Eles estão-te a dar a oportunidade de fazer check-in. Estão-te a dar essa oportunidade. Por exemplo, já não morres soterrado no buraco de uma mina, por exemplo. Já não... Quer dizer, acho eu, se fores nómada digital... Podes cair num buraco das ruas de Lisboa, mas... O senhor do teu feudo não te vai chamar para dar os teus filhos para ir a Jerusalém. Eu acho que a probabilidade de morreres soterrado a trabalhar numa mina diminui astronomicamente se tu te considerares uma pessoa cosmopolita. É verdade. Se fores um expat... Se já fizeste Erasmus, é muito difícil acabares a trabalhar numa mina... no século XXI. Se souberes explicar os vários e vocês dizem que a Europa não serve para nada. É assim, não sabemos, porque a Alemanha quer que haja muitas minas na periferia europeia, em Portugal, Espanha, Sérvia, Eslováquia, porque os carros têm de continuar a ser feitos. A eficiência energética não se faz sem mineração, portanto, não digas que não vais trabalhar para uma mina, porque qualquer dia estás a trabalhar. Mas eu não fiz Erasmus, assim nem isso. Eu não me considero cosmopolita. Não és cosmopolita, só falas duas línguas, nunca vomitaste numa viela em Varsóvia, nunca fizeste uma equivalência a técnicas de gestão de serviços funcionais, de tecno, não sei o quê, com 17, uma equivalência com 17 em Varsóvia, vais trabalhar para uma mina de lítio em Covas do Barroso. Faz-me... Fico só a pensar como são, de facto, se calhar, um imigrante, não é? É das pessoas, ou das camadas mais vulneráveis. Nós temos casos que nós sabemos, não é? De escravatura real, tipo em Odmira. N casos, sim. N casos da agricultura intensiva, de situações parecidas de, sim, nós ficamos com parte porque estamos a dar alojamento, e obviamente... E as pessoas, quando se tentam queixar das condições, como aconteceu, eram espancadas pela GNR, por exemplo, como aconteceu em Odmira. O que faz com que as pessoas, naturalmente, não queiram queixar-se, não é? E essa capacidade de tirar a pessoa da sua rede de apoio e pôr num sítio em que o facto de a habitação estar caríssima em Lisboa faz com que a pessoa esteja ainda mais dependente deste tipo de arranjo, não é? Quer dizer, o senhorio e o patrão são a mesma pessoa e conseguem controlar tanto onde é que tu vives como quando é que trabalhas e sabendo quando é que tu trabalhas, aproveita isso para te tirar a casa. Acho que é pegar nessa exploração que cá está aqui a Europa e que as eleições europeias fazem um grande esforço para nos convencer que está lá atrás e que agora temos a democracia e o mundo é outra cena, então todos trabalhamos em computadores e portanto isso está no passado. De repente estão aqui as pessoas a trabalhar em computadores, a trabalhar na internet, a fazer um destes trabalhos considerados a economia digital, a economia do futuro. Sim.
a semana de 4 dias, o RBI, vai ser tudo incrível, e estão sujeitas As condições de explorações de cacau no Brasil no início do século. Eles provavelmente são o chat GPT, não é? Tipo, são eles que estão a responder às pessoas. Às tantas. São está dentro do multibanco a dar as notas. E não se fica por aqui porque eu vi uma das coisas que este sindicato partilhou no TikTok sobre a empresa WebHelp Concentrix, e nessa publicação não tinha o nome da empresa, e alguém vai lá comentar: não tenham medo de dizer o nome da empresa, é a Teleperformance. Portanto, O choque. Não era, é tudo igual, é tudo igual. É tudo igual, ou seja, a Teleperformance, a Concentrix, WebHelp, todas estas... Randstad, Manpower, todas essas são empresas de trabalho, não é? São empresas de trabalho. Temporário ou não, mas são empresas... Não, mas que São chulos, no fundo são chulos, não é? Sim. São pessoas que tiram do teu salário um bocadinho para eles, Claro. para tu teres trabalho. Sim, muitas que se chamam a si mesmas consultoras, que basicamente levam... Eu conheço casos na minha área, portanto, na área de jogos e de IT, por assim dizer, em que as consultoras ficam com basicamente 4 vezes o que a pessoa depois leva para casa, e estamos a falar de salário. Ou seja, para não haver um vínculo patrão-empregado, há empresas que estão, e para poderem despedir quando quiserem, há empresas que estão dispostas a pagar 5.000 euros por mês. por alguém que vai receber 1.200 no fim. Sim. É para tu veres o quanto estas pessoas não dão a ganhar à empresa nas suas... Pois. Sim, exato. Para compensar, não é? Tem uma vez a dinâmica de já não dá para ir buscar mais, já não há, já a acumulação de riqueza já está tão esticada como manteiga numa torrada, que tens que ir às taxas e taxinhas, não é? Tens que ir... Meter mais intermediários, Exato, não é? Tipo, ter mais intermediários. E depois, se calhar, o trabalhor italiano da WebHelp, depois, ao fim do dia, chega à casa, Com 600 não é euros. dele, com 600 euros, manda vir um bolo, para comer um bolinho ao fim do dia, e aparece-lhe o senhor do Bangladesh ou do Paquistão, também é Será isto a economia roubado. circular? Eu acho que isto é a inovação tecnológica que nos prometeram. Pois. Tu seres explorado como Sim, tu chegares a casa... mais explorado que um trabalhador feudal, que uma pessoa que vive sob o feudalismo, Menos horas para ti, menos horas de sono. mas podes ter o teu próprio estafeta que te vai trazer um hambúrguer frio a casa. Isto Status. para mim é o futuro. É que fizeram-se leis contra o trabalho de jorna, por exemplo, e se tu lhe chamares gig economy, lá está, o nome em inglês, Gig flexibilidade, É não é? isso que eu estou a dizer. Ser o teu próprio patrão. Exatamente, No fundo é isso. é teres o hustle. Eu acho que não é? se tu pegares na palavra, por exemplo, escravatura, e lhe arranjares, não pode ser tipo slavery, mas Exato. tipo assim uma palavra fixe, tipo gig Mais economy, nanny, Slave maxing. tipo... Hustle Yeah, culture. qualquer cena. Grind Hustle, maxing. Grind Grinding, culture. yeah. Uma cena. Se tu conseguires tipo, tornar isso hot, isso Yeah. vai voltar a acontecer. Não, e É assim, o truque é E se der teres- errado, o problema é teu. O problema é Sim, teu, claro. claro. E o truque é mostrares uns influencers, não é? A dizer que tipo, Pá, isto é que é fixe. exato, eu Tu aqui fiz és escravizado, grind maxing é fixe. e agora tenho Tenho um código de desconto para... pois, para qualquer coisa. do género. Reparem, a próxima vez que estiverem a ver televisão, se vocês ouvem este podcast e veem televisão Ao mesmo tempo. reparem nas publicidades, nos reclames da Globo, e reparem como é que eles mostram as pessoas que entregam coisas nesses reclames. São sempre branquelas de caracóis, que Estou sempre bem contente. estão sempre bem contentes. Nunca é uma pessoa de um país subdesenvolvido ou que mora na rua. que mora na rua, muitos Mas casos. não há cenas dessas em que a pessoa da Globo entra pela casa adentro e é na boa. É possível, porque eles são nossos amigos. Senta aí. Jogam à bisca contigo se for preciso. Isso é o TaskRabbit, não é? Podes contratar alguém para tipo jogar a sueca contigo, 3 pessoas, se estiveres sozinho. Não Hoje sei, tens uma app, podes chamar o que tu quiseres. Pois, Até exato. já trazem droga a casa, portanto. Deixa dizer, não é? Sim, Sim. não é que eu faça isso. Eu Tu vais buscar a tua própria eu droga. vou buscar a minha própria Obviamente. droga, porque eu não Tens duas compactuo, pernas? eu não compactuo Não com a gig pactuas. economy. Tenho 2 pernas, tenho mãozinhas para trabalhar, como dizia a minha mãe. Vou buscar a droga eu próprio. Capacitismo, pronto. não é? Gosto sempre muito dos argumentos. É tipo, enfim, não quero entrar por Esta aí. senhora só tem uma mão e uma perna, mas trabalha todos os dias, 12 horas por Isso. dia, Supressão. a fazer pão. Supressão. Se ela pode, qual é que é a tua desculpa?
pronto, ficámos aqui acho que a conclusão a todas as nossas histórias A é que conclusão é perceber, sendo que isto já aconteceu várias vezes e continua a acontecer, o que é que os nossos governantes vão fazer sobre isso? Se é que vão fazer alguma coisa. Não é? aí está mais uma parte, que é o facto de serem imigrantes, quer dizer que não votam cá, portanto não interessam. Mas Só podem votar nas europeias. se forem cidadãos europeus. Da União Europeia. Não é? Da União Europeia. Se Alguns forem do eram, que eu Bangladesh, vi, não. por exemplo, um deles era um italiano, se não me engano. Não, estes das teleperformances da vida, sim, eles são europeus. E reparem como se empurra as pessoas para a mais abjeta pobreza para viver na rua enquanto têm que continuar a trabalhar full time. E ao mesmo tempo, que coincidência, surgem estas narrativas de o perigo, a insegurança, estão cada vez mais cá, têm facas, têm gás no Uber, não é? Não sei se lembram dessa, do gás mágico que só afeta o Eu banco acho de trás. extraordinário uma pessoa ficar espantada porque uma pessoa que vive na rua gás tem uma racista. faca. Um gás racista. As pessoas estão literalmente em situação de sobrevivência. Sim, Só o exato. facto é que estão numa cidade. Tu, Sim. numa situação de sobrevivência no mato, tens uma faca, ajuda-te em muita coisa. Numa cidade não é difícil. O meu só pai que anda numa sempre cidade, com um canivete. numa cidade tens mais pessoas tuga, não é? tens pessoas a fazer fogueiras, a assar comida em fogueiras na rua. Ao lado tens um Tesla que se guia sozinho, que conduz sozinho. É o futuro, foi o futuro que nos prometeram. Em mas é- 2024 temos carros que andam sozinhos e pessoas a dormir na É a rua. magia do racismo. Tens ali um ser humano, o teu irmão nesta terra, e tu como podes vê-lo como uma pessoa perigosa, um perigo direto para ti, para a tua Viatura. viatura, para a tua linhagem, não é? Para a segurança Europa. da tua família, para a Ou Europa. se fores o Carlos Moedas para a tua cidade modelo, não é? Claro. O lixo não é um problema. Os cartazes, às vezes, se forem Sim. contra ele, e os imigrantes, claro. Sim, só os cartazes dele é que podem estar pela cidade. Só Só os os cartazes multis deles. com a cara dele. Lá está. É um grande talento, a autopromoção. Voltamos a isso. Pronto, e então. Estamos a falar dele. Estamos a falar dele. E quando se fala de imigrantes, fala sempre da imigração ilegal e que Claro. é preciso ou perseguir e não deixar entrar, ou. Pronto, há um grande foco na imigração ilegal, mas depois nunca há foco para a imigração promovida por empresas que sabem bem o que é que estão a fazer e sabem bem que estão a enganar estas pessoas que trazem para cá. Sobre isso nunca há grandes leis nem Ou preocupação. empresas, ou o próprio Presidente da República, porque ali nos Anjos temos essa situação. Temos um grupo de pessoas Do timorenses Timor, pois. que vieram para que estão a viver na rua há mais de um ano. Porque ele disse que havia cá Porque ele disse trabalho, que havia não cá foi? trabalho e O Presidente da o República. nosso Sim. Presidente da República, Marcelo Marcelo. Rebelo de Sousa. E do outro lado da praça, isto é... Sim, pessoas que vêm. Temos pessoas que vieram literalmente traficadas ao engano, chegaram cá e afinal era uma mentira o que eles tinham dito do outro lado do Mediterrâneo. Pessoas que atravessaram o Mediterrâneo, perderam amigos, chegaram cá e E a resposta quando chegam cá é que é tudo muito complicado. é muito complicado e há Mas insegurança que e as se pessoas quiserem sentem-se... de trabalhar as à pessoas sentem-se jornada ou para o inseguras. Uber Eats, isso aí Claro. já não é complicado. Isso aí, felizmente, a gig economy é fácil. Mas Mas, isso tudo é- o resto é muito complicado. Tem que haver esse paradoxo constante que é: querem as coisas baratinhas, querem que lhes vão entregar a papinha à casa, querem coisas, mas depois qual é que lá está, na cabeça do racista, quem é que faz esse trabalho? Porque se eles não podem estar cá, ou têm que estar invisíveis, têm que ter uma máscara. Não é isso, não tem que estar invisíveis, tem Tem que estar o mais invisíveis a possível. viver num quarto longe da cidade. Mas depois também não podem viver muitos na mesma casa, porque isso também alimenta Se for o longe do racista. centro, Pronto, o racista ok. E não é está lá, isso, não é? Pronto. é pessoas a viver 20 numa loja não é, adaptada, que obviamente que está a subir as rendas em Lisboa. Não é Exato. vistos gold, não é alojamento local, não é. Eu acho que é isso, nada disso. desde que tu não vejas, Isso é o ideal. é o ideal. Eles É têm uma- de é uma de ser casta transparentes. não é? Invisível, não é? Que te conduz para os E sítios. se tu ouvires, passa, que ele não faça barulho, que ele não incomode, que ele não se queixe. Sim, exato. Digo, não Ou podes... se fizer boa comida, por exemplo. Claro. Há muita gente que vai ao Martim Muniz e nunca se sentiu inseguro e vai lá comer porque a comida lá é extraordinária. Não é? Sim. Sim. Lá está, tem Se que fizerem- servir-te de alguma maneira. Exato. Exato. Exatamente. Sim, porque no fundo a Ou vinda, tratar dos teus filhos, não a é? vinda Pois, destes exato. imigrantes, no fundo, é sobre ti. É Exato. sobre ti, mas Como é que antes isso é? de ser sobre ti, sobre a Europa, claro. Mas Claro. sobre ti e sobre a tua vivência. Como é que Sim. Agora estamos aqui, íamos sair para ir ao supermercado comprar alguma coisa. O que seria, não é? Pá, estas Que horror. horas. Eu tenho o telefone, porque é que eu hei de pôr o pé na rua? Eu Posso chamar o meu Uber
Exato. Leva-nos onde for preciso. Exato. Exatamente. Estava agora a lembrar-me que a von der Leyen, não ela especificamente, mas o Frontex, acho eu, não é? Tem um hábito interessante no Mediterrâneo que é dizer as localizações dos barcos de refugiados a piratas líbios. É uma coisa fixe que a Europa faz. Bastante, não é? Bastante normal sim. e humanitária. E muito em linha com os princípios. Com os princípios. De solidariedade. europeus, solidariedade, a Europa és tu. Somos todos irmãos. Falando na zona de interesse, não sei se vocês viram esse filme, mas tenho pensado cada vez mais neste filme e no facto nesta ideia de que existe um sonho de ter uma vida classe média, não é? Ao lado de um campo de concentração. E eu não tenho deixado de pensar nesse filme desde que o vi por causa disso, porque eu sinto que temos nós a nossa caixinha de horrores no telemóvel em que podemos ver crianças trucidadas todos os dias e estão pessoas a queixar-se que estão a pagar IMT, não sei. Que isso é que é o grande problema que afeta a juventude portuguesa. Ou que não podem ter festivais de música ao lado de um campo de concentração também. Distópico. Claro. Coitados. Ninguém lhes diz. Ninguém tem lhes acesso. conta. Não, sabem, mas é bom. Podes escolher. Ou não sabes, ou não está a acontecer, ou está a acontecer e é bom porque aquelas crianças eram terroristas. Ou futuros terroristas, não é? Para a semana teremos o Paulo Rangel convidado aqui para falar connosco. Sim. Em Somos espanhol. patrocinados pela empresa israelita Moroccan Oil. Exato. Coincidência, o maior patrocinador da Eurovisão ser israelita. E o idealista. E o idealista. E o idealista também. Quando tu vês o idealista a patrocinar uma coisa, já sabes Não que pode ser aquilo bom. não pode ser de Cristo. Máquinas de triturar gatinhos idealistas. Assim. É tipo coisa assim de género. E pronto, voltamos quando tivermos que voltar. É isso. Periodicidade já sabem como é que é, mas foi um prazer estar aqui outra vez com vocês. Obrigado por nos ouvirem. Façam aquelas coisas todas simpáticas. Tipo, Chamem-nos nomes. Chamem-nos nomes, deixem Exatamente, comentários exatamente. horríveis, criem drama em geral. Comentem, digam o que é que Comentem. gostaram, o que é que querem que nós abordemos nos próximos episódios. Ocupem faculdades. Ocupem faculdades. Sim. Eu, se fosse Sindicalizem-se, estudante neste por momento. exemplo. Sindicalizem, Mas não sendo. criem. Não sei, eu Começa, tenho- a partir de uma certa idade é estranho, não é? Eu agora tenho um filho e tal, é um Exato. bocado difícil, não E posso ir são ao duas quarto. pessoas a ocupar, isso é bom. Verdade, mas Ok. Muita solidariedade a todos os que estão, pelo menos, a tentar lutar deste lado da cerca, não é? Sim, Pronto. Vivemos numa sociedade, infelizmente. infelizmente, Salve seja. salvo seja, talvez para a próxima continuaremos a viver. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade que vale a pena. O problema é quando nós vivemos numa sociedade You know, we're living in a society